direto para o primeiro versículo. Mas o Eterno inspirou a relatar algo que cria uma certa confusão quando se trata de interpretar as Escrituras e não as examiná-las. Então disse o Eterno: façamos a humanidade a nossa imagem conforme nossa semelhança, que eles governem os peixes no mar, as aves no céu, os animais, a terra e sobre todos os seres rastejantes que se rastejam sobre a terra. Esta é uma tradução do autor David H. Stern. Já na tradução do Taná, por David Gorodovitz e Jairo Friedlin, o texto já está no singular. E se mais adiante formos, após o Eterno ter terminado toda a sua obra, ele descansa e separa o sétimo dia, que futuramente será chamado por Shabat, sábado, que nós conhecemos. Ele, o Eterno, descansa. Em Bereshit 2.7, Gênesis 2.7, ele, com a interpretação humana e não entendimento, cria o homem à sua imagem e semelhança, e do homem a mulher. Vemos aqui que parece que foi gerado duas criações, uma gerando a humanidade e depois a outra gerando o homem e a mulher. Se lermos a tradução no plural, presta atenção, se lermos a tradução no plural, ou seja, do David H. Stern, ele cria a humanidade primeiro, é como se ele criasse primeiro toda a humanidade, ou uma boa parte da humanidade, e depois, na segunda etapa, ele cria Adão e Eva, após ter criado tudo. Depois criam o homem e a mulher, para colocarem ambos para regarem o paraíso, cultivarem a terra, para cuidar do Éden. Percebam que isso gera uma tremenda confusão, porque eu já ouvi teólogos, já ouvi pastores, já ouvi bispos. Bispos, quando eu falo bispos, são porque geralmente muitos tem uns que se autodominam até apóstolos, né? Porque apóstolo é quem andou com Yeshua, né? Mas, enfim. Voltamos ao nosso entendimento. Se nós voltarmos nessa interpretação, né, de que foram gerados foram duas criações, aqui parece que é o que dá aquela conotação de que, por isso que existiram outros povos. Só que não. Pelo que eu aprendi, no hebraico, nem sempre o plural e o singular são o que são, como é na nossa língua portuguesa. Parece que no hebraico você tem que ter todo o entendimento do texto para muitas das vezes entender que mesmo aquela palavra estando no singular significa que está no plural. Pelo menos é assim que eu tenho entendido. Então vai depender de quem traduz e de que forma ele interpreta o texto e todas as suas nuances. Daí o cuidado que a gente deve ter para se entender e examinar as Escrituras, entendendo o seu contexto e não apenas trechos e pedaços retirados de contexto para interpretar. Quando analisamos o Taná, o texto, na tradução, está no singular. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Que ele governe sobre os peixes no mar, sobre as aves no céu, sobre os animais, sobre a terra e sobre todas as criaturas que rastejam sobre a terra. O que se entende aqui é que primeiro o Eterno cria todas as coisas nos 6 dias. Todas. Não a parte em 6 dias, depois que descansa, ele termina de novo. Não, ele termina tudo em 6 dias. No 7º dia de descansa. Logo depois ele relata como ele criou o homem e a mulher. É apenas uma extensão e não uma segunda criação, como já ouvi e vi pastores e teólogos pregarem. Entenderam? Então ele cria primeiro tudo nos 6 dias, no 7º dia de descanso, e logo após ele vai relatando como ele fez, de que forma ele fez e por que ele fez. E nem sempre tem um porquê, apenas ele só relata o que ele fez e de que forma ele fez. Aqui entendemos que somente o homem, um homem, foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Logo depois, ele tira o lado de Adão, não apenas 2 partes de sua costela. Isso também é um outro entendimento que vai ser gerado posteriormente, após esse vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a criação do homem e da mulher e como foi gerado o pecado. E por que foi gerado o pecado e por que tudo isso aconteceu. Então, voltando. Quando o Eterno faz Adão cair em sono profundo, ele tira a metade de Adão e não apenas 2 costelas. Porque a mulher não é apenas 2 ossos das costelas de Adão, pois o Eterno fez a mulher como coparte do homem. Ela é o complemento e não a sua escrava. A mulher é auxiliadora, pensadora, organizadora e não apenas serva do homem.
eles são coiguais. Eles têm funções diferentes para juntos serem um só, apenas um. E não duas pessoas individualmente gerando cada um para um lado. Eu penso assim, você pensa assado, você faz assim, eu faço assado. Em algum momento nós nos juntamos, principalmente para gerar filhos. Não. O homem e a mulher, quando se juntam, eles se tornam um. O um é nisso. É o que um pensa, passa para o outro, o que o outro pensa, passa para a mulher, e assim sucessivamente. Eles se auxiliam, eles se buscam mutuamente para fazerem, tomarem decisões, agirem, e o homem faz assim, sempre segundo a sua vontade. Mas a mulher, ela dá ao homem o caminho, ela dá ao homem a direção, ela dá ao homem as alternativas, além daquelas que ele quer tomar, além daquelas que ele quer fazer. Então a mulher ela é a auxiliadora, ela busca ao redor do homem falhas, erros, não para apontar o erro dele, mas para fazer com que ele entenda, que ele desperte, que ele analise a decisão que ele vai tomar, para depois sim ele tomar. A mulher ela é a auxiliadora. Seguindo, disse o Eterno a Adão e Havá: sejam fecundos, multiplicai e enchei toda a terra. Essa é uma ordem direta do Eterno para o homem e para a mulher, o qual a seguir obedece. Então, Adão e Havá passam a ter relações íntimas e começam a gerar filhos e filhas. E numa determinada fase da idade, essas pessoas, esses seres, vão saindo do Éden e vão povoando toda a terra. Aí você me faz uma pergunta que geralmente é a pergunta que todo mundo faz. Mas não seria incesto, pecado, pais terem relações com os filhos e filhos relações com os pais, filhos relações com primos, primas, tios, avós? Isso não seria pecado? Se formos olhar hoje, sim, é pecado. Mas por que hoje é pecado e lá atrás não era pecado? Lá atrás, o DNA estava intacto, estava puro. Não havia problemas, não havia erros, eles não tinham ciência do pecado, que nós temos essa consciência hoje. Essa relação familiar que nós temos entre pai, mãe, filho, filha, que é uma coisa fechada, e que dali ele conhece uma pessoa lá que não tem talvez uma relação contínua. Por que é feito o teste do fator RH entre o homem e a mulher? Para que quando eles se juntem, não haja uma compatibilidade. Porque se não houver compatibilidade, se o fator não for igual, né, o que acontece? Podem gerar filhos e filhas com problemas, com defeitos, né, com doenças. O parto pode ser, inclusive, perigoso. Para hoje, realmente, além da condição física, existe a condição espiritual. Mas naquela época, não. O DNA estava intacto. Não havia pecado, não havia a promiscuidade que nós, infelizmente, temos hoje. Após gerações e gerações, o nosso DNA foi contaminado. E a partir daí, todas as gerações começaram a ter que se restringir ao clã, à família, e não terem mais relações entre si, e sim com outros da sua própria linhagem, mas não diretamente da sua família. Eu espero que tenha ficado entendido o porquê que lá atrás era permitido e hoje não é mais permitido. Após o pecado, o homem foi destruindo, foi modificando o seu DNA. Tudo começou a ser gerado de uma forma para que o homem começasse a cada vez mais a ficar isolado. O isolamento que eu estou falando é entre família, a questão da multiplicação. Agora vamos dar sequência e vamos para o primeiro homicídio. Caim, preste atenção, Caim já andava. Ninguém comete um pecado, ou um delito, ou uma ação precipitadamente. Até aquela pessoa assim, eu falei precipitadamente. Não. Na verdade, você já veio cultivando isso, muitas das vezes lá no seu subconsciente, e num determinado momento aquilo é ativado, e aí você acaba cometendo, falando, agindo sobre uma situação ou sobre uma pressão que você muitas das vezes acreditava que era porque foi de impulso. Não. Tudo é premeditado, mesmo que não seja consciente. Mas quando alguém gera uma ação ou uma fala, provavelmente isso já vem sendo gerado há um bom tempo dentro daquela pessoa. Então Caim, quando cometeu aquele ato contra o irmão, não foi uma coisa deliberada. De repente, só porque o Eterno rejeitou a oferta dele e aceitou a do irmão, e isso gerou aquela raiva, aquele ódio e foi lá matou o irmão. Não, provavelmente
já havia vendo e vindo situações entre os dois que foram gerando aquela sensação de inveja, de raiva. E aí Caim começou a perceber que para ele, de repente, por que eu vou fazer uma oferta assim, vou tirar o meu melhor, se é ele que, de repente, é o mais visto, é o mais aplaudido, é o mais aceito, né? A Adão e Eva, de repente, tem mais afeição na cabeça de Caim, tá? Sobre o irmão. Então, aquilo foi o estopim. Quando o Eterno rejeita a oferta dele, é como se fosse o gatilho de tudo aquilo que ele já vinha cultivando lá atrás. Então, ali sim, ele lança a mão e mata o seu irmão. Naquele momento, resumindo, o seu coração se inflamou e aí ele cometeu o primeiro homicídio. Ele foi lá, atacou o irmão, matou o irmão, e aí logo em seguida o Eterno faz a pergunta a ele: onde está o seu irmão Abel? Veja que isso é uma coisa interessante, porque o Eterno se coloca muitas das vezes como se fosse um de nós. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele esperava que Caim se redimisse ali, que ele se arrependesse do que ele havia feito. Mas não. Ao invés dele se redimir, se arrepender, ele trata o Eterno como se o Eterno fosse um igual a ele. Porque a pergunta do Eterno faz com que ele entenda que como se o Eterno fosse igual a ele. Então ele faz uma resposta, ele não vê o Eterno como, uau, o Deus Todo-Poderoso que vai me matar. Não, a relação que o Eterno tinha com o homem era algo tão próximo, tão perto, que o homem via o Eterno como se fosse realmente um homem, só de repente não via com os olhos, mas ao ouvir, é como se ele soubesse que fosse um homem falando com ele. Então ele trata o Eterno com a mesma indiferença que ele trataria o pai ou a mãe ou qualquer outra pessoa. Sem esse ato de redenção, Caim segue com o seu sentimento voltado para o mal, da mentira, da raiva, do ódio, e aí ele solta aquela frase: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Tipo assim, sou eu que tenho que saber onde ele está? Eu não sou nada dele, eu não sou tutor dele, eu não respondo por ele. E aí o Eterno fala: o sangue do teu irmão clama a mim da terra. O que fizeste? Nesse momento, o Eterno se revela. Ele mostra para Caim que ele já sabia o que tinha acontecido. Ele só esperava que Caim se redimisse naquele momento. Infelizmente, ou felizmente, porque tudo que o Eterno faz é bom, não aconteceu. Aí o Eterno continua: maldito és tu, desde o solo, pois o mesmo não lhe dará mais a sua força. Serás errante sobre toda a terra. E neste exato momento, a terra, além da maldição do pecado cometido por Adão e Eva, que ele disse, o Eterno disse, por tua causa a terra foi amaldiçoada, ele não estava amaldiçoando terra, porque se o Eterno amaldiçoa a terra, como eu já ouvi também de muitos falarem, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, a terra não daria fruto, a terra seria amaldiçoada. O que o Eterno amaldiçoou? Todo o homem e a criatura que estava sobre a terra. Não o solo, mas as coisas que vinham da terra. Essas foram amaldiçoadas. Ali os animais passaram a ter conflitos uns com os outros. Ali os homens passaram a ter raiva, ódio, dor, mágoa, doenças, ressentimentos. Toda a geração do mal começou a fervilhar, começou a brotar dentro do coração de cada ser humano que já estava na terra. O que o Eterno disse? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem abundou a graça. Estou fazendo um link aqui, já lá no Brit Hadashah. Ou seja, por um homem entrou o pecado, que foi Adam, e por um homem abundou a graça, o poder da magnitude do Eterno através de Yeshua Mashiach. Então, nesse momento, a terra recebe o primeiro homicídio. E a partir dali, a maldição começa a gerar sobre todas as gerações. Quando Caim foi marcado, e essa marca é algo visível, que qualquer pessoa, quando olhasse para ele, viria, é uma marca visível, não é um sinalzinho, um pontinho aqui, uma letrinha ali, não. Foi um sinal inteiro, que aonde Caim entrava, por onde Caim passava, à distância, as pessoas reconheciam que aquela pessoa não era igual a elas. Então alguma coisa havia, porque assim como o Eterno, ele fazia algo em um determinado lugar, já lá em outros lugares, de uma forma que muitas das vezes a gente pode entender como os vigilantes desciam para afirmar, para falar, para dizer, os mensageiros, eles já falavam o que já havia acontecido. A marca de Caim era uma visão clara para todos os outros que o avistavam, que o viam, ou que se aproximavam dele. Então, ao chegar em Nod, que foi para essa cidade que Caim se dirigiu, ele encontra
uma mulher, tem relações íntimas com ela e começa a gerar filhos e filhas através dessa mulher. Aí é que está a explicação como existiam povos já em outras terras. Porque se lá no início, quando o Eterno deu a Adão e a Havá uma ordem para que fossem fecundos, multiplicassem e enchessem a terra, e eles assim não o fizessem, eles já teriam cometido o primeiro pecado, ou seja, a primeira desobediência. Viu como é que isso não é interpretação? Isso é entendimento. Você entende que algo foi criado, foi dado uma ordem e eles executavam. Porque o pecado veio só quando eles obedeceram em tocar o fruto da árvore que não deveriam tocar e comer. Então, antes disso, se gerou dezenas de anos, centenas de anos ou até milhares de anos para que a terra fosse povoada. Até que Adão e Eva caíssem em pecado de desobediência. Ou seja, eles obedeceram ao Eterno. Quando o Eterno diz à mulher, acrescentarei dores de parto, isso também não é interpretação, é entendimento. Eu acrescento algo que já existe. Eu só posso acrescentar algo que você não tenha, ou que você tenha e tenha com uma dosagem menor. Olha, eu te dei R$ 100, vou acrescentar mais 50. Eu não posso dizer para você, sem te dar nada, dizer, vou acrescentar R$ 50 a você. Não faz sentido. Eu te dou 100 e logo em seguida eu penso, não, olha, vou acrescentar mais 50. Olha, eu te dei essa camisa, vou acrescentar mais uma. Olha, eu te dei esse galão de tinta, vou acrescentar mais 50, 100, 200, mais 6 litros a esse galão que eu estou te dando. Eu vou acrescentar. Então, o Eterno acrescenta a Eva dores de parto. Ou seja, ela não tinha dores de parto. Ela tinha partos normais, tranquilos, sem dor, sem absolutamente nada. Então, aqui nós desvendamos à luz da Torá, através do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, como existiam povos em outras terras que não no Éden. Isto é entendimento e não interpretação. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, questionem, perguntem, reflitam, para que vocês tenham a confirmação do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno sobre suas vidas. Também vou falar sobre outro assunto, que Ruach HaKodesh, a tradução correta é Espírito do Santo, e não Espírito Santo, com nome e sobrenome. Fiz mais um engodo, mais uma heresia, mais uma mentira criada por Roma, nos concílios de Nicéia, pós-concílios de Nicéias, enfim. E foram gerando toda essa maldição sobre a terra, sobre as igrejas e sobre os homens. Então, o próximo assunto que vamos tratar aqui vai ser sobre Adão e Havá, ou seja, Adão e Eva, como eles foram criados, o que aconteceu após a criação deles, o que aconteceu até Eva chegar ao pecado. E existem coisas também aqui fantásticas que vocês vão amar. Se libertem, fiquem ligados. Sigam na paz.